Vocês não vão acreditar, o Bolsonaro ele tá passando por uma crise, uma crise de chateação. Ele tá chateado com a Zambelli, tá irritado com o Mourão, tá chateado porque ele acha que foi injustamente derrotado pelo Lula e ele tá deprimido. Ah, faça-me o favor, tira as calças e pisa em cima. Se ele tá com algum tipo de problema, tá deprimido, ele que se afaste ou assume e vá trabalhar. Que frescura. Eu acho que o Bolsonaro, ele deveria, se ele tá irritado com o Mourão, que jogue a dentadura no Mourão. Mas na sua opinião, o que ele deveria fazer pra passar a chateação dele? Ele tem que comer a dentadura, tirar as calças e pisar em cima? O que ele tem que fazer? Coloca a sugestão, deixa o like se você acha que o Bolsonaro é um chorão, um covarde, um mimizento e claro, se inscreva no canal. E ele tá irritado com o Mourão, porque ele nunca achou que o Mourão fosse ser vitorioso na empreitada dele para ser senador em 2023. E o Mourão foi vitorioso. Quem trouxe a informação para nós foi o pessoal lá do site Metrópolis. E ele tá com inveja que o Mourão no ano que vem vai ter um microfone para poder falar e ele não. E o Mourão é um traidor, porque o Bolsonaro ainda fala que o Mourão é um traidor. Tudo isso nos bastidores, porque o Bolsonaro, ele sempre fez ele sempre fez piada do Mourão na candidatura dele. No primeiro turno, depois que o Mourão conseguiu ser vitorioso, o Bolsonaro brincava, né? Fazia picadinhas, dizia o seguinte: ah lá, até o Mourão foi vitorioso, até o Mourão se deu bem. É claro que eu vou ganhar. E depois que ele não ganhou e o Mourão foi vitorioso, o Bolsonaro tá chupando dele e tá irritado com o Mourão, porque o Mourão falou o seguinte: ô Bolsonaro, você tem que ter humildade de entregar a faixa pro Lula. Só que o Bolsonaro não vai fazer isso. Porque se o Bolsonaro entregar a faixa pro Lula, o que vai acabar acontecendo? Ele vai assumir diante de toda a Gadolândia que tá louca pra ser abduzida e ir lá pra Marte nos foguetes do Elon Musk pra ter experiências com orifícios. Eles estão lá, estão rezando. Eu passei na frente da minha cidade, os caras estavam lá rezando no quartel. O jogo do Brasil, eles estavam lá rezando, né? Por isso que o Brasil perdeu. É a reza pro Deus ET dos bolsonaristas. E aí ele não pode passar a faixa pro Lula, porque se ele passar a faixa pro Lula, ele aí acaba aceitando a derrota. Então ele não pode fazer isso. Mas enquanto ele fica aí sem falar com o gado, outros postulantes à liderança do gado bolsonarista, outras lideranças bovinas, surgem como a Carla Zambelli. E aí ele fica chateado também com a Carla Zambelli. Não pode fazer nada que o Bolsonaro fica chateado. Ah, alguém tem que fazer um carinho nele, né? Só que quem vai fazer um cafuné no Bolsonaro com aquele cabelo cheio de caspa dele? Alguém tem que primeiro fazer um tratamento capilar. Eu vou passar o telefone do Felipe, que é o meu cabeleireiro, é um ótimo cabeleireiro. Nós vamos fazer uma hidratação, nós vamos passar um shampoo detox, tudo com luva, né? Porque se alguém coça no cabelo do Bolsonaro, a mão gangrena. Porque tem tanta caspa ali, oleosidade, aquele cabelo lá, o cabelo podre. Então nós vamos fazer lá primeiro todo um tratamento detox e para melhorar o couro cabeludo, porque deve ter uma seborreia pesada. E aí depois a gente faz um carinho. Porque tudo que faz com o Bolsonaro ele reclama, ele fica chateado. Bateu boca com a Zambelli lá no jantar do PL. Dizem que ele tava comendo lá com as mãos, né, parecendo o homem de Cromagnon. A Zambelli falou o seguinte: ô Bolsonaro, vai lá falar com os seus militantes. O Bolsonaro negou, não quero falar com ninguém. Bateu boca com a Zambelli. O problema é dele, né, porque a Zambelli vai assumir a liderança do bolsonarismo. Ela já tá traindo o Bolsonaro, o link aqui no card. E o próximo grupo que o Bolsonaro vai ficar chateado deve ser com os militares. Porque vocês sabem também que eu fiz um vídeo, link aqui no card, dizendo que o Bolsonaro estava preparando uma nova ameaça de confusão. Porque os militares, da alta cúpula do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ameaçaram entregar os cargos agora durante o governo Bolsonaro. E o Bolsonaro ameaçou não nomear ninguém. Então não vou nomear ninguém, que as Forças Armadas iniciem o governo Lula sem comando. E o Lula que se vire. Só que o Lula é muito mais esperto que o Bolsonaro. A Paulinha Guerreiro é mais esperto que o Bolsonaro. Então ele já colocou o ministro da Defesa, o Múcio, para ser o indicado para ser ministro da Defesa. E já pacificou a relação com os militares. E aí o que está acontecendo? Os mesmos militares que estavam ameaçando entregar os cargos, agora eles estão revendo a posição. Não, peraí, pode ser que não, né? Talvez a gente vai entregar, se a gente sentar para conversar com o Lula, se o Lula fizer aí algumas concessões para nós, se a gente bater um papinho com o Lula, pode ser que a gente não entregue cargo nenhum. Ou seja, já viraram as costas para o Bolsonaro. E aí ele vai chiar. O problema é que ele não pode tirar a dentadura e jogar em militar. Ele não pode fazer isso. Ele já quis jogar bomba, deu errado, ele vai pegar a dentadura, vai jogar, vai acertar o próprio olho dele. E os militares são irritados com o Bolsonaro. Porque enquanto o Bolsonaro fica em silêncio, o gado, os bovinos, eles ficam lá no quartel enchendo o saco. E a questão não é somente parar a rua e encher o saco. Eles estão pressionando os generais. E eles esperavam que o Bolsonaro fosse falar alguma coisa. Nas duas aparições públicas que ele teve, justamente em eventos militares, ele não falou nada. Nem falar parabéns para os cadetes o Bolsonaro conseguiu falar, de tão loucão que ele tá, tão chateado que ele tá. Não vou falar com ninguém.
não quero falar com ninguém, ninguém quer me fazer carinho, a Michelle nem mora mais comigo, quem tá morando comigo é o Carluccio, é verdade, isso é uma informação do Metrópolis também. O Carluccio fala, a Michelle não fica perto, porque sabe que a Michelle tem nojo do Carluccio, não quer nem chegar perto do Bolsonaro. Então tá todo mundo bravo com ele e ele tá ficando chateado. E o pior é que ele ainda reclama, da derrota. Mas antes de falar da derrota, qual que é a sugestão pra chateação do Bolsonaro? É prisão? É algum outro tipo de tratamento mais alternativo? É banho que ele tem que tomar num banheiro da prisão, que isso vai acalmar o Bolsonaro, ele vai ficar menos tenso? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. O Lauro Jardim trouxe para nós a informação que o Bolsonaro ele ainda acha que foi garfado na disputa com o Lula. Porque não passa na cabeça dele que ele foi derrotado honestamente pelo Lula. Não passa, já que ele é supostamente alguém tão adorado, alguém que deu um Bolsa Família. Como que eu fui derrotado se até o Mourão venceu? Se até General Hamilton Mourão ganhou, era pra eu ter vencido pro Lula. Eu só posso ter perdido por conta de uma fraude que houve com a votação. Óbvio. O que o Bolsonaro não assume, e ele não pode assumir, é que ele foi um péssimo presidente. Porque se ele assumir que ele perdeu de modo honesto, e de fato foi uma derrota honesta, ele vai assumir que ele é um incapaz, que ele é um incompetente, que ele é um lorpa, que ele é um nada. Mas aí a imprensa também tem a sua parcela de culpa. Porque a imprensa não atribui ao verdadeiro motivo da derrota do Bolsonaro, que ele fez um péssimo governo e a miséria aumentou no nosso país. A miséria aumentou em 2020, 2021 em 48%. Foi por isso que o Bolsonaro foi derrotado. Foi por isso que o Lula venceu. O Lula venceu fazendo um discurso para a camada mais popular da população. Para aqueles que ganham até 2 salários mínimos, que foram massacrados pelo governo Bolsonaro. A imprensa não vai admitir, claro, porque se a imprensa admitir, vai admitir que o modelo que ela defende econômico, que foi adotado pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, foi um modelo falido e fracassado. Tanto que nós fizemos um vídeo aqui no canal, link também aqui no card, elogiando o discurso do Lula, falando que vamos ter aumento real no salário mínimo. Uma medida importantíssima para combater a miséria e também uma medida importantíssima para a geração de emprego no país. Porque o Lula vai pegar esse aumento do salário mínimo, juntamente com os R$ 600 do Bolsa Família, que vai passar de um modo muito mais fácil no Congresso, por culpa do Bolsonaro e da tolice dele, link aqui no card, ele quis dar um chega pra lá no Arthur Lira, o Arthur Lira deu um trançapé no Bolsonaro e vai beneficiar o Lula por conta disso. Então todo esse dinheiro vai ser injetado na economia dos pequenos produtores, dos pequenos comerciantes. Isso vai fazer a nossa economia ficar pujante e aumentar a geração de emprego. E se nós tivermos um governo Lula bom logo no primeiro ano, aumenta ainda mais a atenção do Bolsonaro porque ele pode ser preso. Ele teme isso. E nós temos outro processo sendo construído contra ele no TCU por compra de votos e irregularidades no Auxílio Brasil. A equipe de transição do Lula mais o TCU fizeram um relatório mostrando, 3 milhões de famílias, 3 milhões e 500 mil famílias têm potenciais irregularidades aí nesses contratos com o Auxílio Brasil. Isso é compra de votos. Então a esperança do Bolsonaro, que era ter uma base, pelo menos de parlamentares junto com ele, estão virando as costas, porque não existe vácuo na política. O Mourão virou, a Carla Zambelli virou, os militares estão virando. E se o Lula fizer um bom governo, e é o que tudo indica, vai ser um início difícil, mas Lula tem, com a pacificação que ele está construindo com o Congresso, grandes chances de fazer um bom governo no começo, o Bolsonaro perde todos os argumentos, todas as narrativas e ele se enfraquece muito para ir para a prisão. Por isso que ele deve estar chateado. Mas a chateação de Bolsonaro vai passar quando ele pegar um cara bem fortão, bem jiu-jiteiro na prisão e for ensinar o Bolsonaro a tomar banho de sabão em pó, para ele ficar catando cada grãozinho abaixado no banheiro da penitenciária.